E se a última vez que você participou da Santa Ceia foi registrada no céu de uma forma completamente diferente do que você imagina? E se naquele momento solene, enquanto você segurava o pão e o cálice com as mãos, algo terrível estava sendo anotado contra você no mundo espiritual? Foi exatamente isso que descobri da maneira mais chocante possível. Meu nome é Nathan Brenner. Tenho 36 anos e moro em Asheville, na Carolina do Norte. Sou designer gráfico, casado com Melanie há 8 anos, pai de 2 filhos lindos, e até alguns meses atrás, eu me considerava um cristão exemplar. Não estou exagerando quando digo que eu era ativo na igreja. Eu não era daqueles membros que aparecem só aos domingos. Eu estava lá quase todos os dias. Liderava o grupo de jovens às quartas-feiras, ajudava na equipe de mídia, editava os vídeos dos cultos, participava de todas as campanhas de oração e jejum. Meu nome estava na escala de praticamente tudo. As pessoas me conheciam, me cumprimentavam, me pediam conselhos. Eu era visto como um homem de Deus, um exemplo de fé ativa, alguém em quem se podia confiar. Mas havia algo que ninguém sabia. Algo que eu escondia muito bem. Por fora eu parecia irrepreensível. Por dentro meu coração estava cheio de coisas que eu nunca confessei a ninguém. Pequenas coisas, eu pensava. Coisas que todo mundo tem. Coisas normais. Coisas que Deus certamente entendia e relevava. Eu me justificava o tempo todo. Afinal, eu servia tanto, me dedicava tanto, fazia tanto pela obra. Com certeza isso compensava qualquer deslize, certo? Errado. Completamente errado. E eu descobri isso da pior forma possível. Toda vez que o pastor anunciava a Santa Ceia, eu me levantava junto com os outros, pegava o pão e o cálice com aquela postura séria, reverente, de olhos fechados. Eu até orava mentalmente, dizia algumas palavras sobre gratidão, sobre o sacrifício de Jesus, sobre ser grato pela salvação. Mas era automático, era mecânico. Eu nunca mesmo fiz o que a Bíblia manda fazer. Nunca me examinei de verdade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Eu conhecia esse versículo de cor. Já tinha lido 1000 vezes, mas conhecer e obedecer são coisas completamente diferentes. Eu achava que me examinar era só pensar rapidinho se tinha brigado com alguém ou se tinha falado algum palavrão. E como eu não fazia nada disso de forma escancarada, eu me achava limpo, me achava digno, me achava aprovado. Mas Deus não olha como o homem olha. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E meu coração, por mais que eu negasse, estava longe de estar limpo. Eu guardava rancor de pessoas que me magoaram anos atrás. Eu julgava outros irmãos em silêncio, criticava a liderança da igreja quando discordava de algo, olhava com desprezo para aqueles que eu achava menos espirituais do que eu. Eu mentia para parecer melhor do que era. Eu escondia pensamentos impuros, hábitos secretos que alimentava quando ninguém estava olhando. E pior, eu sabia disso. Lá no fundo, eu sabia. Mas empurrava para debaixo do tapete. Dizia a mim mesmo que ia resolver depois, que ia mudar na próxima semana, que ia buscar libertação no próximo retiro. Mas a próxima semana nunca chegava. E enquanto isso, eu continuava participando da Santa Ceia como se nada estivesse errado, como se o sangue de Jesus fosse algo banal, algo que eu podia tratar com leviandade. Até que chegou aquele dia. Uma terça-feira comum, nada de especial, nada que indicasse que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Eu estava voltando do trabalho de moto, minha Harley Davidson preta que eu amava mais do que deveria. O trânsito estava tranquilo, o sol começando a se pôr, aquele céu alaranjado lindo que sempre me fazia pensar em Deus, ironicamente. Eu estava relaxado, pensando na reunião do grupo de jovens que eu teria que liderar naquela noite, pensando no que ia falar, que versículo ia usar. E então, aconteceu. Não vi o caminhão. Ele veio pela lateral numa velocidade absurda, desrespeitando o sinal vermelho. Eu só ouvi o barulho do impacto. Senti a moto sendo arremessada, senti meu corpo girando no ar como se eu fosse uma boneca de pano. Não houve tempo para pensar, não houve tempo para orar, não houve tempo para pedir perdão. Foi instantâneo.
E de repente, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter peso. Abri os olhos, mas não estava mais na rua. Não sentia dor, não sentia nada físico. Olhei para baixo e me vi. Vi meu próprio corpo estirado no asfalto, a moto destruída a alguns metros à frente, pessoas correndo, gritando, alguém falando ao telefone, provavelmente chamando a ambulância. Havia sangue, muito sangue, mas eu não estava lá. Eu estava acima, observando tudo como se fosse um filme. Meu primeiro pensamento foi: morri. Meu segundo pensamento foi: e agora? E então veio o pânico. Um pânico que não era do corpo, era da alma. Um desespero existencial que eu nunca tinha sentido antes, porque pela primeira vez na minha vida eu estava completamente sozinho comigo mesmo. Não havia mais culto para ir, não havia mais atividades para fazer, não havia mais pessoas para impressionar. Era só eu, minha consciência e Deus. E foi aí que tudo começou a mudar ao meu redor. O cenário da rua começou a desaparecer, como se estivesse se dissolvendo. Uma luz começou a surgir não de um lugar específico, mas de todos os lados ao mesmo tempo. E essa luz não era apenas física. Ela carregava algo: presença, verdade, santidade. E diante dela, tudo o que eu era de verdade começou a vir à tona. Eu tentei me esconder, mas não tinha onde. Tentei fingir, mas não tinha como. Cada pensamento que eu tive, cada intenção que escondi, cada pecado que neguei, tudo estava nu, exposto, gritando diante dessa luz. E então, no meio dessa luz, ele apareceu. Não com um corpo físico como o meu, mas de uma forma que meu espírito reconheceu imediatamente. Era Jesus. Não havia dúvida, não havia questionamento. Eu sabia quem era. E a primeira coisa que senti foi vergonha. Vergonha profunda, esmagadora. Porque diante dele toda a minha religiosidade, toda a minha atividade na igreja, todos os meus serviços, tudo parecia papel. Eu estava nu. Espiritualmente nu. E ele me olhou não com raiva, mas com uma tristeza que partiu meu coração. Uma tristeza de quem ama profundamente, mas vê o amado se destruindo por escolha própria. E então ele falou, não com uma voz audível, mas direto no meu espírito. E o que ele disse me fez tremer. Natan, você se aproximou da minha mesa tantas vezes, mas nunca se examinou de verdade. Eu tentei falar, tentei me justificar, mas não saíam palavras. E ele continuou. Você carregou 7 pecados ocultos cada vez que participou da ceia, e cada um deles clamava contra você no céu. 7 pecados. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu achava que meus problemas eram pequenos, irrelevantes, toleráveis. Mas diante dele, diante da santidade, nada era pequeno. Nada era irrelevante. E o que ele me mostrou a seguir me destruiu por dentro. Porque cada pecado que ele revelou era algo que eu conhecia, algo que eu escondia, algo que eu minimizava, mas que no mundo espiritual tinha um peso aterrorizante. Ele ergueu a mão, e diante de mim surgiu algo que parecia um pergaminho de luz. Não era papel, mas era real. Mais real do que qualquer coisa que eu já tinha visto na terra. E naquele pergaminho estava escrito com uma clareza que queimava minha alma. Os 7 pecados ocultos. Os meus 7 pecados ocultos. O primeiro estava no topo da lista. Falta de perdão. Meu coração afundou. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Havia um homem na igreja, Derek, que me humilhou publicamente 3 anos atrás durante uma reunião de liderança. Ele questionou minha capacidade, duvidou da minha fé. Disse que eu não estava preparado para liderar. Aquilo me feriu profundamente. E embora eu tenha apertado a mão dele depois, embora eu tenha sorrido e dito que estava tudo bem, por dentro eu nunca perdoei. Eu guardei aquilo, alimentei aquilo. Toda vez que eu o via, eu lembrava. E toda vez que eu participava da ceia, aquele rancor estava lá pulsando dentro de mim. Jesus me olhou e disse, você pediu que eu te perdoasse, mas se recusou a perdoar seu irmão. Como você queria que eu te recebesse à minha mesa? Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 ecoaram na minha mente como um trovão.
Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Eu conhecia esse versículo, mas nunca o levei a sério. E ali, diante de Jesus, eu vi o peso disso. Vi como minha falta de perdão era na verdade rebeldia, era orgulho. Era um veneno que eu escolhi beber esperando que Derek morresse. O segundo pecado apareceu. Murmuração contra a liderança. Meu estômago se revirou. Eu não precisava que ele explicasse. Eu sabia. Quantas vezes eu critiquei o pastor pelas costas? Quantas vezes eu discordei das decisões da igreja e, ao invés de orar ou conversar diretamente, eu murmurei? Eu falei mal. Eu plantei dúvidas na mente de outros. Eu me achava mais sábio, mais espiritual, mais capacitado do que aqueles que Deus havia colocado como autoridade sobre mim. Jesus me mostrou algo que me destruiu. Ele me mostrou cenas do passado, cenas que eu tinha esquecido, mas que estavam gravadas no céu. Eu me vi em conversas no estacionamento da igreja, falando baixo, olhando para os lados, criticando, julgando, destruindo reputações com palavras suaves e sorrisos falsos. E então, ele me lembrou de Números capítulo 12, a história de Miriam e Arão murmurando contra Moisés. Miriam ficou leprosa. A lepra espiritual que eu carregava era pior. E eu participava da ceia assim, como se nada estivesse errado. O terceiro pecado me atingiu como um soco. Pecado sexual oculto. Meu rosto queimou de vergonha. Ninguém sabia. Nem minha esposa, nem meus amigos, nem o pastor. Era meu segredo mais bem guardado. Pornografia, não sempre. Não todo dia, mas de vez em quando o estresse aumentava, quando a tentação vinha, eu cedia. E depois eu me odiava. Me sentia sujo. Prometia que nunca mais. Mas sempre voltava. E a pior parte? Eu participava da Santa Ceia depois disso, sem confessar, sem arrepender, apenas fingindo que não tinha acontecido, que Deus não sabia, que o sangue de Jesus cobria automaticamente sem que eu precisasse me humilhar de verdade. Jesus me olhou com uma dor profunda e disse: "Seu corpo não é seu, Nathan. Ele é templo do Espírito Santo. E você profanou esse templo repetidamente, e ainda assim ousou vir à minha mesa como se estivesse limpo." 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20 ecoaram. Fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O quarto pecado surgiu: amor ao dinheiro. Eu quis argumentar. Eu não era rico. Eu não roubava. Eu não explorava ninguém. Mas Jesus me mostrou a verdade. Ele me mostrou como meu coração estava preso às coisas materiais. Como eu sonhava mais com prosperidade do que com santidade. Como eu invejava aqueles que tinham mais. Como eu retinha o dízimo quando as contas apertavam. Como eu priorizava meu conforto acima do reino de Deus. Meu coração estava dividido. E um coração dividido não pode servir a Deus de verdade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Queimou dentro de mim. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E quantos, nessa cobiça, se desviaram da fé? Eu não tinha me desviado completamente, mas estava no caminho. E eu participava da ceia, enquanto meu coração estava amarrado a coisas que iam apodrecer. O quinto pecado me surpreendeu. Divisões e facções na igreja. Eu nunca pensei nisso como pecado. Eu achava que era apenas ter uma opinião, ter um grupo de amigos mais próximos. Mas Jesus me mostrou como eu alimentava panelinhas, como eu favorecia alguns e excluía outros, como eu criava divisões sutis, grupos dentro do grupo, pessoas de primeira classe e pessoas de segunda classe. Como eu tratava alguns com amor e outros com frieza, baseado em minhas preferências pessoais e não no amor de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, era claro: "Rogo-vos que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões." Mas eu criava dissensões. Eu plantava divisões. E participava da ceia, que deveria ser um símbolo de unidade, enquanto meu coração estava cheio de parcialidade. O sexto pecado apareceu.
Idolatria disfarçada. Meu coração parou. Eu nunca adorei ídolos. Eu nunca me curvi a imagens. Mas Jesus me mostrou os ídolos do meu coração. Minha reputação. Minha imagem. O que as pessoas pensavam de mim. Meu sucesso profissional. Meu desempenho na igreja. Eu adorava a mim mesmo. Eu servia para ser visto. Eu orava para ser elogiado. Eu liderava para ser admirado. Tudo girava em torno de mim, não dele. Colossenses capítulo 3, versículo 5, foi como uma lâmina. A avareza é idolatria. E eu era avarento. Não apenas por dinheiro, mas por glória, por reconhecimento, por status. E eu levava esses ídolos comigo para a mesa do Senhor. E então veio o sétimo pecado, o pior de todos. Frieza espiritual. Jesus me olhou com lágrimas nos olhos, e isso me partiu completamente. Ele me mostrou como meu coração tinha esfriado ao longo dos anos, como eu tinha perdido o primeiro amor, como minha fé tinha se tornado rotina, tradição, obrigação, como eu conhecia sobre ele, mas não o conhecia de verdade, como eu fazia tudo certo por fora, mas por dentro estava morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, cortou fundo. Porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu era morno. E participava da ceia, como se estivesse em chamas por Deus. Mas ele sabia. Ele sempre soube. Eu caí de joelhos. Não fisicamente, porque eu não tinha mais corpo físico ali, mas meu espírito se prostrou completamente. Eu não tinha defesa. Não tinha argumento. Não tinha justificativa. Tudo o que Jesus havia mostrado era verdade. Cada pecado, cada falha, cada hipocrisia. Eu estava nu diante dele. E a dor que senti não era apenas emocional, era espiritual. Era a dor de ver quem eu realmente era quando todas as máscaras caíam. Chorei. Chorei de uma forma que nunca chorei na vida. Não era choro físico, mas era profundo, devastador, um choro que vinha do centro da minha alma. E enquanto eu chorava, Jesus continuou falando. Natan, você participou da minha mesa centenas de vezes. E em cada uma delas, você teve a oportunidade de se examinar, de se arrepender, de se quebrantar. Mas você escolheu a religiosidade ao invés da verdade. Escolheu a aparência ao invés da transformação. Ele fez uma pausa, e o silêncio pesou sobre mim como uma montanha. Eu sabia o que vinha a seguir. Eu sabia que havia consequências. Eu sabia que participar indignamente da ceia não era algo que Deus levava de forma leve. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, ecoou novamente. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas então algo inesperado aconteceu. Jesus estendeu a mão em minha direção. E naquele gesto, eu vi algo que mudou tudo. Misericórdia. Não era o que eu merecia. Eu merecia juízo, eu merecia ser rejeitado. Mas ele estava me oferecendo outra chance. Ele disse, eu não te trouxe aqui para te condenar, Natan. Eu te trouxe aqui para te despertar. Você ainda tem tempo. Você ainda pode voltar. Mas se voltar, não pode voltar da mesma forma. Lágrimas continuavam escorrendo da minha alma. Eu não conseguia falar. Mas ele continuou. Quando você retornar, você vai contar isso. Você vai avisar meu povo, porque há muitos como você. Muitos que estão participando da minha mesa com pecados ocultos, achando que eu não vejo, achando que a atividade na igreja cobre a sujeira do coração. Mas eu vejo tudo. E o juízo começa pela casa de Deus. Ele me mostrou algo que me arrepiou. Mostrou igrejas cheias de pessoas levantando as mãos, cantando, participando da ceia, mas com corações divididos, frios, cheios de pecados escondidos. Mostrou líderes que pregavam santidade, mas viviam em segredo o oposto. Mostrou adoradores que choravam no altar, mas guardavam rancor, ódio, impureza. E então ele disse, a ceia não é um ritual para cumprir, é um espelho. E muitos estão olhando para esse espelho e se recusando a ver a verdade. E então, de repente, tudo começou a mudar. A luz começou a se afastar. Eu senti uma força me puxando para trás,
como se estivesse sendo sugado por um vácuo. Eu tentei resistir, tentei ficar mais um pouco, mas não consegui. Ouvi vozes distantes, gritos, sirenes. E então, dor. Muita dor. Dor física, aguda, insuportável. Abri os olhos. Estava em uma maca. Havia paramédicos ao meu redor, luzes piscando, barulho, caos. Um deles gritou: "Ele voltou! Temos pulso!" Eu tentei falar, mas não consegui. Meu corpo estava destroçado. Mais tarde descobri que tinha fraturado 5 costelas, perfurado um pulmão, quebrado o braço esquerdo e a perna direita. Os médicos disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. Que tecnicamente eu estava morto por quase 6 minutos. Mas eu sabia que não foi sorte, não foi acaso, foi propósito. Passei semanas no hospital. E durante cada minuto acordado, tudo o que Jesus me mostrou ecoava na minha mente. Eu não conseguia esquecer, não conseguia ignorar. Eu sabia que precisava mudar e sabia que precisava contar. Quando finalmente recebi alta, a primeira coisa que fiz foi pedir perdão. Procurei Derek. Sentei na frente dele, com lágrimas nos olhos, e confessei o rancor que guardei durante 3 anos. Pedi perdão de verdade. E ele chorou comigo. Me abraçou. E naquele abraço algo dentro de mim foi liberto. Um peso que eu carregava há tanto tempo finalmente caiu. Confessei meus pecados à minha esposa. Não foi fácil. Foi uma das conversas mais dolorosas da minha vida. Mas eu não podia mais viver na mentira. Ela chorou. Ficou magoada. Mas escolheu me perdoar. E juntos começamos um processo de cura e restauração que nunca teria acontecido se eu continuasse escondendo. Procurei o pastor. Confessei minha murmuração, minha rebeldia contra a liderança, minha arrogância. Ele me ouviu com paciência e me disciplinou com amor. Me afastou temporariamente das atividades de liderança. E isso foi o melhor que poderia ter acontecido. Porque pela primeira vez em anos, eu parei de fazer e comecei a ser. Parei de servir para ser visto e comecei a buscar a Deus em secreto. A próxima vez que a igreja celebrou a Santa Ceia, eu tremi. Fiquei sentado enquanto todos se levantavam. O pastor percebeu e veio até mim depois. Eu expliquei que não me sentia digno ainda, que precisava de mais tempo para me examinar de verdade. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Isso é sinal de que você finalmente entendeu. Levei meses me preparando, meses buscando santidade de verdade, meses enfrentando cada um daqueles 7 pecados que Jesus me revelou. E quando finalmente participei da ceia novamente, não foi como antes. Eu chorei. Eu tremi. Eu senti o peso daquele pão e daquele cálice de uma forma que nunca tinha sentido. Porque agora eu sabia o que significava. Agora eu discernia o corpo do Senhor. Hoje compartilho essa história não para me glorificar, mas para alertar. Porque se você está me ouvindo agora, talvez você esteja fazendo o que eu fazia. Talvez você esteja participando da ceia sem se examinar. Talvez você esteja carregando pecados ocultos, achando que Deus não vê, achando que sua atividade religiosa compensa. Mas ela não compensa, Jesus vê tudo. E Ele espera a verdade. Ele espera arrependimento genuíno. Ele espera um coração quebrantado, não uma aparência religiosa. A ceia não é para os perfeitos, mas é para os arrependidos. E se você nunca se examinou de verdade, está na hora de começar. Pergunte a si mesmo agora: eu guardo falta de perdão? Eu murmuro contra a liderança? Eu escondo pecado sexual? Meu coração ama o dinheiro mais do que a Deus? Eu causo divisões? Eu tenho ídolos disfarçados? Minha fé está fria? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, não participe da próxima ceia até resolver isso com Deus. Porque um dia você vai morrer de verdade. E quando isso acontecer, não haverá segunda chance. Não haverá volta para consertar. Será a eternidade. E diante de Jesus toda máscara vai cair. Toda mentira vai ser exposta. Que a única coisa que vai importar é a verdade do seu coração. Eu tive a chance de voltar. Você pode não ter. Então não espere. Examine-se agora. Arrependa-se agora.
Busque santidade agora, porque a ceia do Senhor não é brincadeira, ela é sagrada. E participar dela de forma indigna é convidar juízo sobre sua própria vida.